Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. O Senhor faz justiça a todos os oprimidos, fez notórios os seus feitos aos filhos de Israel. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos, nesse instante. Nós vamos pedir a direção de Deus ao nosso culto. Nosso Pai, queremos te louvar nesta noite. Estamos aqui com esta finalidade. Queremos, ó Deus, que os nossos corações sejam tocados pelo Teu Espírito, para que tudo que sair na nossa boca seja verdade e possa ser revertido em glória ao Teu santo nome. Nós te agradecemos pelo dia que nos deste, te agradecemos pela alimentação, te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos pela chuva que Tu mandas sobre a terra. E agora, Pai, orienta-nos neste culto, que esta programação possa visar unicamente a glória do Teu santo nome. Abençoe o Rogenor, cura o teu cérebro, renova as suas forças, para ele estar aqui à frente, como também as minhas dores. E a todos os irmãos que estão sentindo dores neste momento, que o Senhor põe as tuas mãos de misericórdia sobre cada um. Abençoe todas as tuas igrejas reunidas nesta noite, e abençoe, a Deus, aqueles que não vieram, sejam quais forem os motivos, que o Teu Espírito esteja tocando e falando a cada coração. Oramos com gratidão, em o nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar o hino 25, Amor. Boa noite, irmãos. Grande amor, excelso amor.
278. Vamos fazer a leitura, vamos participar da leitura da palavra de Deus em Atos 4, de 7 a 13. Vamos unir as nossas vozes, vamos fazer juntos essa leitura agora. Atos 4, 7 a 13. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não a salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos, e mais uma vez lembrar dos enfermos, lembrar das famílias da igreja. Eu vou pedir ao irmão Luiz para vir aqui à frente, por gentileza, ao microfone, para nos apresentar a Deus com esta palavra de oração. Boa noite, irmão. Boa noite. Nós sabemos que é muito bom quando a gente se encontra reunido para o louvor do nosso Pai, para agradecer a Ele. Então, que só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos lá. Pai amado, neste momento, Pai, eu quero te agradecer por estar aqui, Deus, na tua casa que foi preparada para o encontro dos teus salvos. Pai amado, eu quero te pedir neste momento, por aqueles irmãos que não estão presentes, Pai, não sabemos o motivo que eles não estão chegando até o local, pode ser por causa da chuva ou qualquer desânimo, mas que o Pai possa estar animando o coração deles, o Pai, porque nós sabemos que temos pouco tempo, Deus, para te glorificar, Pai. Pai amado, nós te pedimos por aqueles que estão enfermos, Pai, são muitos que estão dependendo da tua mão poderosa, Pai. E nós sabemos que o que a medicina não pode fazer, o Senhor faz para cada um de nós, Pai. Pai amado, eu quero te pedir, Pai amado, que essa casa ainda possa crescer o Deus em número de pessoas salvas para o teu reino, Pai. Que a tua palavra possa chegar a todos os corações vizinhos, Pai. Que eles possam, Deus, através da tua palavra, se converter a ti, Pai. Nós sabemos, Pai amado, que o teu tempo está próximo, Pai, e nós seremos, Pai, qualquer hora arrebatados dessa terra, Pai. Ou que seja um por um, ou todos de uma só vez, o Senhor é quem sabe, Pai. Pai amado, abençoa o culto que vai ser realizado, Pai. Abençoa o pastor que vai trazer a palavra, Pai, que seja uma palavra ungida por ti, Pai. Toma das tuas mãos, Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome do nosso Jesus Cristo. Amém. Amém. Cantemos aí no hino 278, cantai.
paz do céu e dar oportunidade para a dedicação dos dízimos e ofertas. A paz do céu encheu meu coração. Boa noite para a igreja. Agradeço a mim. O Cine vou cantar. Já pai, faça a sua parte, irmão. Os irmãos têm que fazer a parte de vocês por mim, orando por mim. Eu necessito de cada vez de oração de irmão para mim. E fortalecer cada vez mais.
Conforme o irmão Pedro cantou, faça a sua parte. Eu vou fazer minha parte. Irmãos, eu achei não é uma poesia, são palavras fazendo referência da Bíblia Sagrada, das Escrituras. E diz que o autor é desconhecido. E o título é A Palavra de Deus, a Bíblia, a Palavra de Deus, palavra de vida em ação. E diz assim: a palavra de Deus revoluciona, a palavra de Deus impulsiona, a palavra de Deus impressiona. Hoje é o dia da Bíblia, né? Hoje é o dia da Bíblia. A palavra de Deus direciona, a palavra de Deus educa, a palavra de Deus ensina, a palavra de Deus fascina, a palavra de Deus conserva, a palavra de Deus preserva, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus edifica, a palavra de Deus qualifica, a palavra de Deus robustece, a palavra de Deus enriquece, a palavra de Deus acontece, a palavra de Deus envolve, a palavra de Deus resolve, a palavra de Deus move, a palavra de Deus comove, a palavra de Deus converte, a palavra de Deus manda, a palavra de Deus encanta, a palavra de Deus quebranta, a palavra de Deus levanta, a palavra de Deus vê, a palavra de Deus prevê, a palavra de Deus provê, a palavra de Deus regenera, a palavra de Deus supera, a palavra de Deus impera, a palavra de Deus forma, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus reforma, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus conduz, a palavra de Deus introduz, a palavra de Deus reluz, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é energia, a palavra de Deus é profecia, a palavra de Deus é sabedoria, a palavra de Deus é unção, a palavra de Deus é revelação, a palavra de Deus é riqueza, a palavra de Deus é fortaleza, a palavra de Deus é ouro. Afinal, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é tesouro, a palavra de Deus alimenta, a palavra de Deus é mantimento, a palavra de Deus é suprimento, a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é água, a palavra de Deus é azeite, a palavra de Deus é leite, a palavra de Deus é maná, a palavra de Deus é manjar, a palavra de Deus é mel, a palavra de Deus é ceia, a palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus é buzina, a palavra de Deus é trombeta, a palavra de Deus é bandeira, a palavra de Deus é credencial, a palavra de Deus é distintivo de campeão, a palavra de Deus ressuscita, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus perdoa, a palavra de Deus é arma, a palavra de Deus é suprimento, a palavra de Deus é equipamento, a palavra de Deus é escudo, a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é capacete, a palavra de Deus é broquel, a palavra de Deus é cinturão, a palavra de Deus é cinto, a palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus esconde, a palavra de Deus revela, a palavra de Deus fecha, a palavra de Deus abre, a palavra de Deus ataca, a palavra de Deus contra-ataca, a palavra de Deus multiplica, a palavra de Deus surpreende, a palavra de Deus defende, a palavra de Deus é torpedo que racha o crânio dos opositores. Ela é a palavra de Deus, santa, pura, imutável. Tudo isso que nós lemos aqui, se nós procurarmos, nós vamos achar essas palavras todas lá na Escritura. Então, ele fez um tipo de um comentário só dizendo
a força e o poder que a palavra tem. Porque a palavra, na realidade, é o próprio Cristo, né? O Evangelho de João, capítulo 1, né? No princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra e o verbo era o próprio Deus. Então, a palavra de Deus, ela é tudo na nossa vida. Ela é vida, ela é eficaz, ela é pura e imutável. Amém. Muito bom. A senhora agora, a palavra. Vai fazer a sua parte. Vai viver. Nossa coisa. Muito bom isso aí. Depois dessa, né? Falar o que mais, né? Mas a poesia que eu também achei na internet, tá bom? Quando eu leio o teu livro, de Mário Barreto França. Quando eu leio, Senhor, o teu livro sagrado, na inspiração de Jó, Isaías, Amós, sinto que vivo estás no texto consultado e escuta a tua voz. Quando perlustro ansioso o Novo Testamento e leio as preleções sublimes de Jesus, eu noto que se aclara o meu entendimento sobre excelsa luz. E essa voz sempre amiga e interna me convence das faltas, da justiça e do juízo final, fazendo-me saber que só a ti pertence a vida universal. Quando leio, Senhor, teu código divino, exalta a fé e o amor de Paulo ou de Davi, eu sigo sem parar meu clássico destino com o pensamento em ti. E peço humildemente o teu auxílio forte para vencer o mal, para fazer o bem, levando a quem soluça entre as sombras da morte a esperança do além. Pois revelaste ao mundo a tua maravilha, através de lições desse livro sem par, em que a ciência, as leis, as artes, tudo brilha para ti consagrado. Quando eu leio, Senhor, teus santos estatutos, desde a primeira frase à última oração, sinto que estás em mim, em todos os minutos de minha coração. Ensina-me, portanto, a dizer a verdade, que canta no teu livro a aleluia do amor, para que o mundo veja a tua santidade, tua glória. Amém. Amém. Obrigado. Patrícia? Eu ia cantar uma coisa que parece que deu certo, eu vou repetir um que eu gosto muito, assim, que é a cada instante. Se os irmãos souberem, se os irmãos cantem comigo. Jesus.
Irmãos, nós agradecemos as orações dos irmãos em nosso favor nesse período de férias. De lá nós estávamos também orando pelos irmãos e também tínhamos certeza de que aqui os irmãos estavam nos sustentando com as suas orações. A oração é como uma estaca que dá segurança para quem está com tendência de cair. A oração, ela é um instrumento de grande poder. Infelizmente, nem todos os crentes têm essa noção do quão importante é a oração na vida do crente. Ela produz resultados tanto para o orador, para quem está orando, como para quem está sendo o alvo das orações. Então, meus queridos irmãos, nós agradecemos de coração todo o apoio espiritual que nós recebemos nesse período de férias, mesmo sentindo dores quase que diariamente, né? Também passa por essa experiência, mas graças a Deus nós pudemos nos alegrar e estamos agradecidos a Deus pelas orações, pelo apoio espiritual dos irmãos. A Priscila e o Edmundo também mandam agradecer aos irmãos, né? Eles sabem que nós comentamos, nós falamos que a igreja que sempre se lembra de orar por eles, e eles são muito agradecidos por isso. O Edmundo, teve um tempo atrás, ele desmaiou no restaurante lá, e até então ele não sabia que o coração dele batia lentamente, né? E foi ao médico, cardiologista, então descobriu através de exames que ele precisava de um marca-passo. Graças a Deus, agora, semana passada, ele recebeu esse marca-passo, vai colega da irmã Traílda, né? E graças a Deus ele agora já estava nas atividades, né? Ele não para, mesmo correndo o risco de ter uma outra crise, mas ele não parava. Mas agora, graças a Deus, já normalizaram as batidas cardíacas e ele está em pleno vapor, a todo vapor. Então nós agradecemos de coração as orações dos irmãos. Também queremos agradecer ao pastor Alex e equipe dele, né, que nos atenderam de bom grado, que estiveram aqui. Fizemos uma escala de 6 pregadores, inclusive o pastor Alex, e eles então cumpriram rigorosamente aquela escala, nos atenderam com muito prazer, com muita alegria, e nós agradecemos, já agradecemos a ele, né, pelo WhatsApp. Nós queremos reiterar essa nossa gratidão em nome da igreja e também meu nome, a disponibilidade do pastor Alex e da sua equipe. E nós temos já nesse tempo que os conhecemos, já notado como profeta, aquela viúva percebeu no profeta Eliseu, né? Então percebemos que são verdadeiramente homens de Deus, homens que amam a palavra e que têm um compromisso com o reino de Deus. Nós agradecemos de coração ao pastor Alex e a sua equipe, né, que tem trabalhado ali no Matão, na primeira igreja batista, no Jardim, Minnesota. Graças a Deus pelo ministério do pastor
o pastor Alex. Nós vamos ler a palavra de Deus neste momento. O capítulo 3, 1 Pedro. Pedro, capítulo 3, de 8 a 17. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sendo preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se esta é a vontade de Deus, do que fazendo o mal. Amém? Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós temos uma esperança, e essa esperança, ela não é gerada pelas promessas humanas. Sabe por quê? As promessas humanas, elas têm essa conotação de produzir esperança em determinadas circunstâncias, determinadas situações, através de promessas que as pessoas fazem umas com as outras. Mas as promessas humanas, elas são falíveis e muitas vezes não se cumprem. E quando se cumprem, elas não têm condições suficientes para atender, responder aos que estão necessitados. Nós temos, como igreja, como crentes, filhos de Deus, uma esperança, não de origem humana, mas de origem espiritual. Por isso que, como diz aqui o apóstolo, nós não frustramos. Os irmãos viram, nós ouvimos
todas as definições da Bíblia, da palavra de Deus, o irmão Agenor leu, quanta riqueza! Quando nós meditamos na palavra, quando nós estudamos a palavra, nós não temos dúvida de que aquilo que está escrito nestas folhas são a revelação de Deus para a nossa vida. Não são promessas furadas, vazias, inócuas, mas promessas que nos alimentam, promessas que nos renovam a nossa fé. Às vezes a gente está lá embaixo, né? Não estamos isentos disso. Às vezes a gente está tão desanimado, né? Como se estivesse no fundo do poço. E de repente Deus revela uma promessa de sua palavra, e aquela promessa nos tira do fundo do poço, nos coloca lá em cima e nos motiva a continuarmos lutando e vencendo e enfrentando as dificuldades nesta vida. A razão da nossa esperança não é humana, não vem de uma instituição política, jurídica ou educacional, não. A razão da nossa esperança é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Nós não nos consideramos, humanamente falando, melhores do que as pessoas do mundo. Nós somos iguais em muitos aspectos. Nós temos que trabalhar, nós temos que enfrentar desafios na vida, nós temos que enfrentar problemas de enfermidades, nós temos que enfrentar o desemprego, nós temos que enfrentar problemas de família, muitas vezes. Mas, irmãos, há uma diferença em relação àqueles que pertencem a Deus, é que, mesmo eles passando, vivenciando estas crises, estes problemas, eles não sucumbem, eles não se desesperam, por causa da nossa esperança, do foco da nossa esperança, que não é uma pessoa humana, mas o Senhor Jesus Cristo. Por isso que é tão importante o crente meditar na palavra de Deus, irmãos. Porque quando o crente se familiariza com a Bíblia, se familiariza com a palavra de Deus, quando vierem os problemas, as crises, ele vai ter suporte para vencer, enfrentar aquelas crises. Diferente de quem não tem a esperança cristã, quando surgem os problemas, eles sucumbem, eles fazem como a avestruz, enterram a cabeça na areia, como se isso fosse resolver os problemas. Nós não podemos ignorar as crises que nos cercam, não? Elas são reais para quaisquer pessoas, e para nós, filhos de Deus, não seria diferente, não? Mas a diferença está exatamente nesta concepção, nesta visão que temos das promessas da palavra, inseridas na palavra de Deus. O apóstolo Paulo,
em praticamente todas as suas epístolas, ele trata desse assunto, da esperança do Cristo na vida cristã, e ele escreve para os cristãos sofredores em muitas regiões, e ele próprio foi vítima dos sofrimentos. E a razão de Paulo escrever estas epístolas para os irmãos que estavam sendo ameaçados, estavam sendo perseguidos, depois muitos deles foram decapitados, foram mortos em fogueira, foram devorados pelos leões, foram levados às arenas onde reuniam as autoridades para se distraírem, vendo os nossos irmãos serem cruelmente assassinados. Então Paulo vivenciou isso. E ele então estimula os crentes. Sabe que é tão importante, irmãos, uma palavra de encorajamento. Às vezes a gente falha nisso, né? A gente usa o WhatsApp, a internet para tantas coisas, para tratar tantos assuntos, e se esquece de usar esse meio de comunicação para incentivar, encorajar, transmitir promessas da Bíblia através do WhatsApp. Irmãos, nós estamos falhando muito nisso aí. Precisamos usar esses meios de comunicação para ajudarmos os que estão sofrendo, os que estão precisando de uma palavra de conforto. Nós vivemos cercados de pessoas que dizem ter esperança, mas a verdade é que elas não têm esperança. Aliás, muitas têm sede de esperança, mas não têm essa esperança. Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25, Paulo fala assim: porque em esperança somos salvos. Agora, ele faz aqui um destaque, uma observação muito oportuna. Ele fala que nós somos salvos em esperança. Qual é a diferença entre fé e esperança? Não são sinônimos, mas há uma similaridade. Eu estou falando da esperança cristã, não da esperança do mundo. Mas qual é a diferença entre a esperança e a fé? A fé me faz crer nas promessas de Deus, e a esperança me faz aguardar o cumprimento dessas promessas. Esta é a diferença. E ele continua, dizendo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança do mundo, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda em nós, as nossas fraquezas, porque não sabemos, verso 26, pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No verso 24 ele fala: porque em esperança
somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança do mundo, porque essa esperança do mundo ela é instável, porque não tendo Cristo como a personificação da esperança, as pessoas baseiam-se em coisas, em promessas humanas e em pessoas. Quantas vezes não temos ouvido pessoas dizendo, até você mesmo, eu mesmo, né? Eu me decepcionei com fulano de tal. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo? Né? Eu me decepcionei porque eu não esperava que ele ou ela fosse fazer isso comigo, fosse agir dessa forma comigo. Olha aqui, irmão, porque nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança em alguém que não é digna nem merecedora de confiança nesse aspecto teológico, espiritual. Eu devo confiar no irmão, na irmã, o irmão, a irmã deve confiar em mim como irmãos em Cristo, mas não confiança de conotação teológica, espiritual, só em Cristo, porque todos nós estamos sujeitos a falhar, todos nós estamos sujeitos a pisar na bola, como costumam dizer, todos nós. Lembra de Pedro? Por isso que Cristo não confiou em Pedro. Quando ele chega para Jesus, Jesus, depois de contar toda, o que ele ia passar, toda a trajetória de sofrimento, Pedro arregala os olhos para Jesus e fala, Senhor, mesmo que todos se escandalizem, eu jamais, mesmo que todos se traiam, te neguem, jamais eu farei isso. Jesus olha para Pedro e diz, eu te conheço, cara, eu sei quem tu és, não vou confiar em você não. E não deu outra, viu lá? Quando o galo canta, 3 vezes Pedro nega o seu mestre, exatamente essa confiança que não devemos depositar em pessoas. Por isso, irmãos, que nós nos alimentamos da palavra de Deus, porque esta palavra ela gera esperança no coração do crente. Esta palavra ela produz fé na vida do crente. Por isso que não devemos nos contentar com a fé que temos. Nós temos que desejar cada dia. Você costuma orar pedindo para Deus aumentar a sua fé? Ou demora de fazer isso? Se você puder fazer isso diariamente, faça. Senhor, aumenta a minha fé. Sabe por quê, irmãos? Há uma tendência de desgaste. As coisas que acontecem conosco tendem a afetar a nossa fé. É a doença, é a dor, são os problemas familiares, problemas financeiros, problemas do mundo lá fora, políticos, problemas religiosos. Sabe que isso pode afetar a nossa fé, se não nos cuidarmos, isso pode nos afetar. De repente você, meu Deus, eu já não sou mais o mesmo, eu estou sendo influenciado pela mídia, eu estou sendo influenciado pelos noticiários, eu estou sendo influenciado pelos acontecimentos ao meu redor e a minha fé não é mais a mesma. Cuidado, irmãos, ore para Deus aumentar a sua fé, se possível, cada dia. Nunca esteja satisfeito com a fé que você tem, queira mais. Irmãos, a esperança do mundo, ela é instável, porque não tendo Cristo como a personificação da esperança, eles baseiam-se em coisas, como nós falamos, em coisas, em acontecimentos e em pessoas.
Romanos capítulo 5, de 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Sabia disso? Que a tribulação produz, pelo menos, o objetivo é esse. Nem sempre acontece. Mas a tribulação deve produzir paciência no coração do crente. E a paciência, ela produz o quê? Experiência. Na medida em que você dá lugar à paciência, você vai se enriquecendo com o conhecimento, as experiências da vida. E a experiência, ela vai produzindo o quê? Esperança. E esta esperança, de que nós já comentamos com os irmãos, ela não confunde quem a alimenta. Ela não traz confusão, porque o amor de Deus, que é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, é que faz essa esperança produzir frutos. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo, pelos ímpios e etc. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Olha o que o mesmo apóstolo nos declara. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, que esperança nossa. Olha aí, a nossa esperança, ela não é algo de natureza humana, mas de natureza espiritual. Cristo é a razão, Ele é a própria personificação da esperança. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer. Ele quis que isso acontecesse, que nós conhecêssemos quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe, irmãos, que a nossa esperança, ela não é de cunho humano, de natureza humana, mas a esperança que temos, ela é produzida por uma pessoa que está em nós. É isso que Paulo está dizendo aqui. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, na medida em que o crente, ele se aproxima de Cristo, ele passa a ter comunhão com Cristo, ele vive na presença de Cristo, essa esperança do crente, ela vai crescendo e crescendo cada dia, porque a razão da nossa esperança é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo escritor de Hebreus, que alguns costumam dizer que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, tem até uma versão antiga, não me lembro agora exatamente o nome dessa versão bíblica, essa tradução bíblica, mas está lá no prefácio, lá no início da carta de Hebreus, em carta aos Hebreus do apóstolo Paulo. É uma versão antiga que traz assim: mas não temos certeza pela linguagem, não é? Pela forma em que foi escrita, dá a impressão de que foi Paulo que escreveu a epístola aos Hebreus, mas não temos certeza para afirmarmos. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 6, vamos ler aqui os versículos
capítulo 6, versículos 11 e 18. Mas desejamos que cada um de vós, cada crente, mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza de, olha que esperança, não é? Porque se você desiste de alimentar essa esperança, de crer nas promessas, você vai ser um crente frustrado. Conhece crente frustrado? Eu conheço. É crente, mas ele se deixa ser influenciado pelos acontecimentos externos. Por isso você tem que tomar cuidado com o que você ouve, com o que você vê na TV, com o que você vê na internet, no seu celular. Você se depara ali com um assunto tão deprimente, não é? E aquilo afeta a sua paz, afeta a sua esperança. Aí tem gente que nem consegue dormir direito depois que vê uma mensagem, um assunto dessa natureza. Então nós temos que tomar todo o cuidado com isso, irmãos. Hebreus 6,11, né? Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Olha, irmãos, que na antiguidade alguém fazia um juramento em nome de uma pessoa de destaque, importante, grande, influente da época. Mas quando Deus fez a promessa a Abraão, quem é que seria igual ou maior do que Deus? Ninguém. Olha o que Deus fez, irmãos. Ele fez um juramento, ele fez uma promessa a Abraão, usando o seu próprio nome, colocando em jogo a sua própria imagem. Irmãos, isso é amor, é misericórdia. Não que Abraão fosse melhor do que nós, não que Abraão fosse especial, mas é porque Deus viu que Abraão tinha um desejo profundo no coração de honrar a Deus. Quando Deus pediu seu filho, já adolescente, irmãos, eu vi um pregador dizendo, agora recentemente, que Abraão nem falou para Sara o que Deus tinha falado para ele. Porque imagine o coração de mãe. Imagine ele chegar para Sara e dizer: Sara, Deus chegou para mim e disse que eu devo sacrificar o nosso filho. E sei qual seria a reação de Sara se Abraão chegasse. Então dizem que Abraão não comunicou a Sara o que Deus havia pedido para ele: pega o teu filho, o teu único filho a quem amas, e Deus provoca os sentimentos paternos de Abraão. E ele faz tudo exatamente como Deus pediu. Agora coloque-se no coração, no lugar de Abraão, como pai. Quem tem 3, 4, 5 filhos, talvez não seja tão difícil pegar um desses para sacrificar. Mas Abraão tinha somente um, e esse único filho que ele tinha, Deus pede em sacrifício. E a Bíblia não consta na Bíblia que Abraão bateu boca com Deus, até porque Deus não bate boca com ninguém. Abraão não questionou com Deus. Abraão não pôs em dúvida a promessa de Deus, mas o Senhor não prometeu para nós que desse filho o Senhor faria uma grande nação como as estrelas do céu e a areia do mar? Não.
Abraão não questionou isso com Deus. Simplesmente ele pegou os elementos que eram próprios para o sacrifício e partiu para o lugar do sacrifício. Quantos dias? 3 dias. Por que não um dia só, irmãos? Que sofrimento! Andar 3 dias. Você duvida que Abraão chorava naquele tempo de caminhada? Não duvido. As lágrimas escorriam dos seus olhos. Mas por outro lado, Abraão alimentava no coração a certeza de que Deus resolveria aquele problema. Não era dele o problema, era de Deus. Sabe, o nosso problema é esse. É que às vezes a gente pega certos problemas que competem a Deus e queremos resolver no lugar de Deus. Quando Isaac perguntava, meu pai está aqui, o cutelo, a lenha, mas e o cordeiro? Irmãos, eu creio que nesse momento devia escorrer umas lágrimas no rosto de Abraão. Meu filho, Jeová Jireh, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Abraão sabia disso, irmãos, porque ele entendia que Deus não iria fracassar em sua promessa. E Deus é esse que promete que de mim, da minha esposa, faria uma grande nação e agora pede para sacrificar o nosso filho? Essa palavra Jeová Jireh tem um significado profundo. Deus proverá. Deus vai dar um jeito. Eu não sei como, mas Deus vai resolver. Irmãos, o nosso problema muitas vezes aqui, e queremos resolver problemas que competem a Deus. Esse problema não era de Abraão. Esse problema estava nas mãos de Deus. Chegando no lugar do sacrifício, Abraão fez exatamente, ele não mudou nada. O problema de muitas igrejas hoje, de muitos pregadores, é mudarem a teologia, é mudarem o contexto, é mudarem a forma como Deus estabelece. Tem igrejas hoje aí, não são muitas, são milhares de igrejas que estão prestando cultos totalmente descontextualizados do que a Bíblia ensina, do que a palavra de Deus mostra. Abraão não mudou em nada, ele fez exatamente como Deus pediu. O filho estava ali, o cutelo estava ali, a lenha estava ali e a vítima também estava ali. Chegou ao local do sacrifício e ele fez tudo como Deus ordenou. Montou a lenha no lugar, deitou o filho, amarrou o filho naquele sacrifício. No momento em que levanta o braço, Deus vai dar um jeito. Ele não falha com suas promessas. Ele disse que da minha esposa e de mim, faria uma grande nação. Eu tenho certeza que Deus não falha em suas promessas. Deus vai dar um jeito nisso. Foi exatamente o que aconteceu. Ele não desviou o seu braço do pescoço de Isaac. Ele iria exatamente acertar a veia jugular do seu filho e partir separar a cabeça do corpo, porque era o sacrifício
como fazia no Velho Testamento, e naquele momento em que Abraão levanta o braço, aparece o anjo de Deus e segura o braço de Abraão. Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus. A Deus não sabia antes? Sabia. Ali está uma confirmação de que, de fato, aquele homem era um homem que estava disposto a ir até as últimas consequências. Mas não, certos crentes, certos membros de igreja que são uma verdadeira água, que não estão dispostos a pagar o preço da fidelidade, da obediência, do compromisso, do serviço, do envolvimento com o reino de Deus. Nós precisamos investir mais, nós precisamos, irmãos, apresentar um estilo de vida cristã que seja diferente daquele que nós temos apresentado no dia a dia, que não tenha agradado a Deus. Deus quer que nós creiamos em suas promessas, em sua palavra. Hoje, dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, dizem que é o livro mais vendido em todo o mundo. Mas infelizmente é um livro ainda muito negligenciado por milhares de pessoas. Enquanto o muçulmano, ainda criança, adolescente, já leu o Alcorão de capa a capa. Tem membros de igrejas, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui. Quantas vezes já leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse? Que vergonha para esses crentes. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Pergunte para um muçulmano quantas vezes, um muçulmano adulto, quantas vezes ele já leu o Alcorão. Eles conhecem de capa a capa. E nós que temos este livro sagrado, membros de igrejas que nunca leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez. E aí eu reitero as palavras, a palavra de Deus que diz: eu digo isto para vergonha vossa. Digo isto para vergonha vossa. Então, irmãos, nós precisamos ser mais diligentes, nós precisamos amar mais a palavra de Deus. Nós precisamos crer mais nas promessas de Deus. Nós precisamos encarnar mais as promessas de Deus em nossa vida. Nós precisamos influenciar aqueles que estão ao nosso redor, a começar em nossa casa, nossa família, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos irmãos da igreja, enfim, nossos parentes. Nós precisamos influenciar as pessoas com o testemunho do Evangelho. Que hoje, dia da Bíblia, não fique só em comemorações. É bonito, e é importante que comemoremos, mas apesar de ser o livro mais vendido no mundo, ainda há milhares de pessoas que nunca tiveram acesso à palavra de Deus, ou nunca leram a palavra de Deus toda, de Gênesis a Apocalipse. Eu me sinto envergonhado. Era para eu ter lido muito mais a Bíblia. Estou lendo pela 10ª vez. Não digo isso para dizer aos irmãos, mas nós poderíamos ler muito mais a Bíblia. O saudoso irmão Lázaro morreu com 100 anos, ele já havia lido a Bíblia, não sei, dezenas de vezes. A Bíblia toda, ele já havia lido dezenas de vezes. Então, esse livro não deve ser estranho para nós,
porque é o livro da nossa vida, e foi nele, através dele, que foram reveladas as verdades que nos levaram ao conhecimento de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Amém? Vamos cantar o hino 579, olhando para Cristo. Nos espelhamos nele, porque ele é o nosso paradigma, é o nosso alvo, é o nosso espelho. Nos espelhamos nele, olhando para Cristo, o autor da nossa salvação.
despeça com uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Pai querido, nós estamos aqui, Pai, na presença do Senhor, Pai, com os nossos corações alegres, Senhor, Amém. por esse privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de poder estar te louvando, Amém. engrandecendo e exaltando o teu santo e bendito nome, Amém, Senhor, Jesus. e aprendendo, Deus, um pouco mais da tua palavra, Senhor. Amém. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos vista e nos revista, Senhor, das tuas promessas, das tuas palavras a cada dia, Pai. Que nós possamos Amém. colocar em nosso coração, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, ter a ousadia do poder do Espírito Santo de Deus, Amém. para estar, ó Deus, mostrando a este mundo, Senhor, que realmente o Senhor nos fez sal da terra e luz do mundo, Amém, Senhor, Senhor. para que este mundo possa, Senhor, voltar o olhar para o Senhor, Pai. Amém. Nós sabemos, ó Deus, que a porta da graça está se fechando aos poucos, Pai. Mas sabemos que ainda temos Jesus como nosso advogado, Amém, advogando Senhor. as nossas causas, batalhando por nós, Pai. Oh Deus Amém. de graça e poder. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela mensagem do pastor, Amém, Senhor. Oh Deus, que nós possamos, ó Deus, durante a semana, meditarmos, ó Deus, nessa mensagem. Que possamos, ó Deus, absorver mais no nosso coração, Senhor. E a cada dia, Senhor, o Senhor possa levar a nossa mente cativa ao trono da tua Amém, graça, Senhor. Senhor. Para podermos, ó Deus, obedecer a voz do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Amém, Pai. Senhor. Oramos, ó Deus, agradecendo o Senhor pelos irmãos. Ó Deus, que o Senhor já está com a tua santa e bendita mão para, ó Deus, curar e sarar, Senhor, Amém. as enfermidades, Pai, do teu povo. Oh Deus, nós oramos também pela enfermidade espiritual, Senhor. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Amém. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Ora, Amém. Pai, para os nossos governantes, Deus. Ó Deus. Em nome de Jesus, coloca a tua mão de graça, a tua mão de poder. Amém. Nós sabemos que no homem nós não vemos saída, mas o Senhor Jesus, o Senhor Jeová, é a nossa saída. Amém. Ele é o varão de guerra, Pai. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor doou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, Amém. para a remissão dos nossos pecados. Amém. E a bondade e a misericórdia de Deus, nosso Pai, ainda nos fazer co-herdeiro com Cristo Jesus. Amém. Meu Pai, que amor tão grande é esse? O mundo não pode descrever, Senhor, esse tão grande amor do meu Pai. Amém. Pai querido, te louvamos, Senhor, e agradecemos por essa noite, Senhor. Amém. Que amanhã possamos caminhar, trilhar, Senhor, no Deus caminho, Amém. no Deus propósito, Senhor, durante toda a semana, Pai. Que o Senhor venha abençoar Amém. a cada um dos nossos familiares, a nossas famílias, a igreja do Senhor na face da terra, Amém, o teu Senhor. povo, Senhor. Pai, em cada nação há um remanescente fiel do Senhor. Guarda e protege, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Cristo Jesus eu oro e agradeço, Senhor. Hoje Amém. e sempre. Amém. Amém. Nossa divisa. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.